Olá, eu sou Bruno Goulart, estou aqui novamente para falar sobre o meu livro sobre o comunismo. Eu preparei por escrito aqui as melhores partes do livro e eu vou tratar de cada questão através de um tópico do livro. O primeiro tópico vai ser o resumo e a introdução que a gente vai ver nesse vídeo. Em um breve resumo do livro, sugiro que o comunismo seja bilhões de vezes melhor que o capitalismo, ao extinguirmos o capital e então estabelecermos metas de produção democráticas, escolhendo o que queremos que seja produzido pela sociedade e possibilitando que 7 bilhões de pessoas produzam diariamente melhorias através de uma mínima carga horária para usufruirmos igualmente da produtividade diária de 7 bilhões de dias de trabalho no desenvolvimento de infraestrutura, pesquisas e inovações científicas e tecnológicas, bens de consumo, serviços, educação, medicina e etc. Tudo seria acessível gratuitamente a todos. Seria inimaginavelmente benéfico extinguir o comércio e automatizar ao máximo toda a produção, direcionando mentes em trabalho repetitivo rumo à liberdade para estudar, inovar e aprimorar os resultados da produção, elevando rapidamente e intensamente a qualidade de vida da sociedade. Imagina-se que o comunismo seria apenas dar a divisão de tudo o que existe de forma igualitária. Não funciona assim. Vamos fazer uma análise da dinâmica capitalista. A produção é dada a partir de dois itens, trabalho e capital. Há uma relação de dependência entre ambos, pois o trabalho necessita de investimento para existir. O capital é a única forma de atingir a meta, a produção. E o que é o capital? Uma espécie de entidade consciente, estratégica e lógica que inevitavelmente obtém os melhores resultados? Nunca. Esse tipo de entidade seriam metas de produção democráticas, onde toda a cadeia produtiva seria previamente estudada e considerada a mais benéfica à sociedade. Tendo em vista a inviabilidade de igualdade salarial, procurei uma forma de fornecimento de necessidades básicas. Descobri que um carro demanda 7 dias de trabalho de um funcionário para a produção, e assim seria seu valor de compra mediante igualdade salarial. 7 dias de trabalho. Desta forma, concluí que todos os bens de consumo são acessíveis em um sistema bem organizado, tornando desnecessário o capital, cuja função é dar um valor proporcional à acessibilidade, quando limitada, de um produto relativamente ao outro. Ao extinguirmos o capital, basta impedir o caos do consumismo. A produtividade evoluiria conforme a enorme economia de recursos provenientes do grande avanço tecnológico promovido pelo livre acesso à educação de qualidade e o fim do segredo de patente. Todos poderiam ter acesso a tudo, salvo raras exceções de recursos, tempo e espaço. Salvo raras exceções de recursos, tempo e espaço, o que demanda sistema de méritos que remeta à justiça. Com a realização pessoal proveniente do ensino superior à escolha e realização profissional com a qualificação desejada, haveria motivação para a dedicação e superação. A revolução impulsionaria a medicina e a engenharia genética, obtendo a cura de doenças e a genética do não envelhecimento, da vida eterna, já observada em hidrozoários, com capacidade de regeneração. 7 bilhões de cérebros trabalhariam em prol de melhorias, multiplicando bilhões de benefícios diariamente. Enxergaremos a luz do sol da caverna de Platão, que é a capa do meu livro, né? A luz do sol, que significa a realidade, o bem, o ideal, o eterno e imutável, com o desenvolvimento humano, ao usufruir de tais benefícios com tamanha intensidade. Existem bilhões de grandiosas melhorias possíveis por trás de pequenas sombras, que são os problemas, que só serão encontrados ao focar-se no que pode ser feito de melhor. Naquilo que a imaginação é o único meio de tangenciar a realidade possível, eis que expresso no meu livro O Sistema Político Ideal. Eu dei o nome do meu livro para O Sistema Político Ideal. Na introdução eu escrevi o seguinte:
propõe ao leitor imaginar a possibilidade de todos terem acesso a tudo do bom e do melhor, o que significaria ter acesso também ao que está por vir, trabalhando muito menos que a carga horária atual. Talvez inicialmente cerca de 8 horas obrigatórias por dia, durante a semana, como é hoje em dia, para mais adiante reduzir a 1 semana por mês, em melhores profissões, com melhores resultados de produtividade. Imagina um boom tecnológico fruto dos estudos de milhões de pessoas e do fim do segredo de patente, além do que eu chamo de segunda revolução industrial, onde ao invés de produzir bens de consumo, de tecnologia ultrapassada, se produziria máquinas que produzem máquinas de produtos complexos, operadas de forma segura e precisa por braços mecânicos, sem danos ao meio ambiente. Pelo contrário, haverá um tratamento melhor à natureza, de forma a melhorar as condições atuais do meio ambiente. Sustenta a ideia também que todos podem trabalhar no que quiserem, em sua profissão estatal ou no horário livre. O maior desenvolvimento possível no ramo da saúde poderá se exercer por todos e para todos. Acredito que a melhor educação possível pode ser dinamizada através de melhores escolas e faculdades, promovendo aulas dos melhores professores do mundo de forma que os mesmos lecionem para todos. O livro trata dessa questão. O livro O Sistema Político Ideal aborda uma conjuntura de organização e sociedade completamente diferente de tudo que já foi visto e proposto até nossos tempos, graças à uma nova noção de estruturação social. O livro se baseia na ideia da extinção do capital e na organização de um planejamento democrático de metas de produção em função de buscar a vivência do sonho platônico utópico de um mundo perfeito, onde se possa ter e fazer de tudo o que quisermos ao derrubar as barreiras burocráticas do desenvolvimento, que correspondem ao individualismo social e ao capital. É simbólico que a moeda de César, imperador romano entre os anos de 27 a.C. e 14 d.C., continha a imagem de sua face. Dinheiro é um vale-comando. Quem o domina tem o poder sobre aquele que não tem. Ao se desvencilhar da moeda, um pedreiro de favela pode deixar de lado o comando para produzir 4 paredes de tijolos improdutivos para os mais ricos em bairros nobres e então produzir algo com melhor finalidade, de acordo com as necessidades prioritárias da sociedade, como boas faculdades e hospitais de mais alta tecnologia, acessíveis para todos, inclusive para o pedreiro e sua família. A moeda já perdeu a sua utilidade desde que a sociedade adquiriu o poder de ter tudo aquilo que existe do bom e do melhor e tudo aquilo que surgir de novo em um piscar de olhos, uma vez que a tecnologia atingiu um nível que permite tal facilidade. Bastam poucas mentes brilhantes para planejar, um pouco de trabalho técnico manual para manejar a matéria-prima, e com a ajuda de softwares e equipamentos mecatrônicos, tudo que se faz em um lugar do planeta pode ser feito no resto do planeta. Como dizia New York, Frank Sinatra. Acho primordial que a moeda seja extinta, mas não se vê essa discussão corretamente nos textos de Marx e Engels. Admito que sequer os li, a não ser superficialmente. O Manifesto Comunista, escrito em 1848, é uma historinha para boi dormir, relatando duelos de ego. Assim como a mídia atualmente, Marx e Engels relatam apenas más notícias em terceira pessoa, problemas da índole e das atitudes da sociedade, e jamais boas notícias em primeira pessoa, ideias que tratam de forma ideal de ser e viver, ou até mesmo humildes feitos realizados por si, sugerindo a sabedoria necessária para a solução dos problemas apresentados, que estão inseridos no meu livro, repleto de citações. Uma ideia daqueles que criticam o comunismo está correta. De acordo com o conhecimento atual, não é possível estabelecer uma sociedade onde não haja privilégios para alguns que os outros não possam possuir. Mas eu argumento que é possível haver privilégios sem necessidade de serem impostos em detrimento da felicidade do outro, sem prejudicar o próximo. É possível adquirir privilégios sem se apoiar na exploração da vida alheia. Os privilégios serão fáceis de serem aplicados de acordo com um grande desenvolvimento tecnológico e não incomodar aqueles que não os têm, uma vez que, na produtividade do comunismo, todos terão tudo de bom e do melhor, ao usufruir do trabalho de todos igualmente,
em troca de seu próprio esforço. Os privilégios seriam recursos escassos e recursos de tempo e espaço também. Tempo, espaço e recursos de matéria-prima escassos. Inspirado no lema um por todos e todos por um, opino que o comunismo é 7 bilhões de vezes melhor que o anarcocapitalismo, devido ao fato de que cada dia trabalhado renderá frutos de 7 bilhões de dias de trabalho. Ou seja, um dia trabalhado por 7 bilhões de pessoas. Eu argumento que haverá frutos em comum do desenvolvimento de toda a infraestrutura, estudo e inovações científicas, pesquisa científica, educação, propriedade intelectual, farmácia, medicina, bens de consumo, serviços, lazer, etc. Quando imaginadas e planejadas melhorias nos dias atuais, dificilmente são colocadas em prática. Curiosamente, Einstein, em sua manifestação Por que o Socialismo, escrita em 1949, e Karl Marx não tenham conseguido mostrar à sociedade que o comunismo é 7 bilhões de vezes melhor que o capitalismo e só tende a melhorar conforme o passar do tempo. É irracional que pessoas pobres não enxerguem isto e se declarem capitalistas. Atualmente, as inovações ainda demoram a chegar ao grande público, como aviões e trens, metrôs, demoram há séculos. No livro escrevi sobre a extinção da moeda e o estabelecimento de metas de produção, ou seja, que a democracia escolha o que quer que seja produzido por si e pela sociedade, de forma que sejam realizados melhores trabalhos para colher como fruto tudo do bom e do melhor nas atividades estatais de pequena carga horária. Meta de produção não se refere apenas à produção do setor primário, agricultura, pecuária e secundária, indústria. O termo produção se refere também às inovações tecnológicas, propriedade intelectual, pesquisa científica, educação, farmácia e medicina, e os serviços. Por esse motivo, me referi à realidade comunista como um sistema de trocas em que uma hora trabalhada se usufrui de 7 bilhões. Em outra perspectiva, o senso comum imagina que o consumo, inclusive de bens provenientes de recursos escassos, irá aumentar consideravelmente sob o comunismo utópico. Mas é possível alterar essa realidade, principalmente tendo em vista que a meta de produção e as inovações tecnológicas podem promover a economia de recursos. Exemplos de inovações tecnológicas que economizam recursos são diversos. Sempre surgem diversas inovações que nunca são aplicadas sob o capitalismo. Um bom exemplo de economia considerável de recursos provenientes das metas de produção é a infraestrutura urbana. Para melhor compreender a teoria, basta observar o mundo através de sua janela. O que se vê são muitos carros de metal que darão lugar a metrôs superficiais e também muitos pequenos prédios e sobrados que darão lugar a arranha-céus. A economia proveniente nesse setor, através de megaconstruções verticais, se dá horizontalmente por meio de recursos para a infraestrutura urbana, como cimento, asfalto, que é derivado do petróleo, metais, saneamento básico, energia, condutores energéticos, encanamentos, cabeamentos, etc., além da economia de espaço e energia. Além de espaço e uma inestimável economia de trabalho, de manutenção, e tempo desperdiçado nos longos e vagarosos deslocamentos. De um ponto de vista, pode observar o continente europeu completamente tomado por cimento e construções baixas construídas durante um enorme período de tempo, e por outro lado, observa-se em alguns países o surgimento de construções mais verticais, como por exemplo na China, onde existe um arranha-céu com uma superfície de 460 mil metros quadrados. De qualquer forma, a China usou mais cimento em 3 anos do que os Estados Unidos em 100 anos, segundo Bill Gates. O que dá uma boa noção da perspectiva quanto à possibilidade de se reestruturar rapidamente sob o novo planejamento urbano, mais vertical e econômico. Uma empresa de construção chinesa construiu um prédio de 57 andares em 19 dias, com peças pré-fabricadas. Quanto às profissões ideais a se dedicar, proponho que as profissões mais valorizadas sejam professores, cientistas e profissionais do ramo da medicina. Quanto à realidade atual, onde predominam os serviços, desejo intensamente que tudo seja automatizado ao máximo, e pode ser, pois qualquer movimento corporal pode ser substituído por movimentos de máquinas e, de certa forma, pensamentos podem ser substituídos por software de inteligência artificial. Sugiro, portanto, que todas essas pessoas que se encontram protegendo a vitrine de loja possam estudar mais no dia a dia e possam ser muito mais autoprodutivas,
podendo produzir na fábrica facilmente tudo aquilo que se encontra na vitrine da cão de guarda. Desta forma, poderiam colocar a cabeça para pensar em inovações. O sonho utópico do livre-arbítrio pode ser concretizado no comunismo. Pode ser que nem tais cargos para exercer as funções estatais serão limitados. Pode ser que nem todos trabalhem no que mais gostariam de fazer em cargos estatais, uma vez que os selecionados a tais cargos para exercer as funções estatais serão limitados e determinados de acordo com o planejamento democrático de metas de produção. É um processo desenvolvido pelos políticos e engenheiros de produção. No tempo livre é possível se abster do comando da democracia e fazer o que se quiser que seja feito individualmente. Sempre haverá disponibilidade de equipamentos solicitados em escritórios, oficinas, laboratórios e infraestruturas construídas pelas estatais para viabilizar o trabalho voluntário individual. Tal produção de infraestrutura estará contida nas metas de produção e todos os grupos de mesmas aspirações terão direito a utilizar tais estruturas, com a finalidade de fazer o que mais desejam. Enfim, o ideal é que repensemos a situação atual e descobramos o que realmente queremos para nós e para a sociedade, para termos melhores metas de produção. Na minha visão crítica, isto significa mudar 99% do que está sendo feito atualmente e só poderá se realizar com a extinção da moeda. Vislumbrar formas de fazer do inferno o paraíso é fácil sem considerar a existência da moeda. Primeiramente, pensar bem para identificar a forma de ser ideal para este mundo caótico e elaborar as ideais metas de produção estatais democraticamente. Somente a partir de então é melhor trabalhar de forma a transformar o mundo. Na leitura, desfrute de uma visão de mundo sem a moeda com infinitas possibilidades. Acabou por aqui o resumo e a introdução do livro.